Gente, vamos ver agora um pouco de noções de prótese dentária. Tá? É só para vocês conhecerem os tipos de prótese que a gente tem. Então, prótese dentária. Prótese dentária é a parte da odontologia que realiza restaurações indiretas, produzidas fora da boca, de elementos dentários, total ou parcialmente perdidos, substituído por elementos artificiais, envolvendo fase laboratorial, né, os laboratórios de prótese. Então aqui a gente tem alguns exemplos de prótese. Todos aqui são próteses. Né? Aqui é uma prótese parcial. Aqui é uma coroa, uma ponte, né, ponte fixa. Esses aqui são pinos intracanais. Né? Aqui uma prótese sobre implante, né, implante dentro do osso. Aqui uma prótese total removível. E aqui uma prótese parcial removível. Tá? Então vamos ver um pouquinho de cada um. Então, tipos de próteses. Nós temos as restaurações unitárias, chamadas de inlay ou onlay. Temos a coroa total, a ponte fixa, a prótese total removível, chamada de PTR, tá? Geralmente a gente fala PTR. E vulgarmente chamada de quê? Dentadura. A gente tem a prótese parcial removível, que é a PPR, tá? Que é o ROT. E temos a prótese sobre implante. Tá? Vamos ver um pouquinho de cada uma. E o dentista, especialista que trabalha em prótese, ele é chamado de protesista. Tá? E o profissional que produz as peças em laboratório de prótese, é o técnico em prótese, ou protético. Tá? Então, não confundam esses termos. Então, a classificação das próteses. Classificam conforme a fixação, conforme o tipo de apoio e quanto ao número de dentes. Né? Quanto a fixação pode ser fixa ou removível, e quanto o tipo de apoio pode ser no dente, na mucosa ou no osso. Então, a fixa, ela pode ser cimentada nos remanescentes dentários, ou ainda cimentada ou parafusada sobre o implante. Então, por exemplo, uma coroa, peças, prótese sobre implante. E a removível, ela pode ser apoiada na mucosa, retida por grampos ou remanescentes dentais, ou encaixada sobre implantes. Todas removíveis pelo paciente. Por exemplo, a dentadura, né, que é a PTR, o ROT, que é a prótese parcial removível, PPR, e temos a overdenture. A overdenture é uma dentadura apoiada sobre implante, tá? Ela é removível. Então, a classificação conforme ao apoio. Ela pode ser apoiada no dente, ela é chamada de dento suportada. É uma ponte, gente, uma ponte fixa. A gente tem, por exemplo, um paciente perdeu o primeiro molar. Então, a gente pode apoiar uma ponte no segundo molar e uma parte da ponte no primeiro, no segundo pré-molar. Tá? Então, é uma ponte fixa, ela é cimentada nos dentes, apoiada no dente. Muco suportada, quando é apoiada sobre a mucosa, um exemplo, a dentadura, né? Ela pode ser dento-muco suportada, apoiada no dente e na mucosa. Exemplo de quê? Do ROT. E ela pode ser osteo-suportada, quando ela é suportada pelo osso. É o caso de quê? Dos implantes, tá? Classificação quanto ao número de dentes. Gente, essa classificação é a mais importante para vocês, tá? Quanto ao número de dentes. Por quê? O serviço, né, protético é cobrado pelo número de elementos, né? Então, a unitária vai ter apenas um elemento dentário. A prótese parcial, quando substitui mais de um elemento dentário. E a total, quando substitui todos os dentes, né? Simples,
intuitivo, né? Pelo próprio nome a gente deduz. Procedimentos clínicos para prótese fixa dento suportada. Então, a dento suportada, gente, é o que? É uma coroa, é uma prótese que vai ficar apoiada no dente. A ponte fixa é uma prótese que vai ficar apoiada no dente. Então, o dente que vai receber aquela prótese, ela precisa de sofrer um preparo, né, para que a prótese possa encaixar. Então, as etapas: preparo do dente para receber a prótese, moldagem, confecção de provisório, teste da peça e cimentação. Olha quantas sessões a gente tem até concluir uma prótese. Então, um atendimento de prótese ele é muito longo. Todo preparo cavitário para prótese fixa deve ser protegido por uma prótese provisória, chamada de provisório. O material utilizado para a confecção do provisório é uma resina acrílica, que se apresenta na forma de pó e líquido, e forma uma massa da cor do dente autopolimerizável, e deve ser manipulada pelo dentista. Então, a gente está vendo aqui a ilustração, ó, vem o líquido e vem o pozinho. Então, o dentista vai colocar, quando ele estiver fazendo um serviço protético, você vai precisar também de 2 potes DAPIN. Você lembra do pote DAPIN qual que é? Num potinho ele vai colocar um pouco de líquido, no outro potinho ele vai colocar um pouco do pó. Ele vai pegar o pincelzinho, vai molhar no líquido, vai passar no pó e vai lá e vai pincelar no dente do paciente, vai colocar um pouco de acrílico. Depois ele volta, passa no líquido, passa no acrílico. Vocês vão ver ele fazendo isso, até ele fazer um provisório no dente do paciente, tá? Então, vocês vão ver ele fazendo isso, é um provisório que ele está fazendo. Então, chama resina acrílica. Então, as restaurações indiretas unitárias. São restaurações realizadas no laboratório, indicadas quando a perda estrutural do dente é grande e complexa, ou este se encontra muito fragilizado. Então, gente, quando o paciente tem uma cárie muito grande, a gente não pode pôr uma resina no dente do paciente que ela não aguenta, ela quebra. Então, a gente tem que moldar e mandar fazer a peça em laboratório. Vocês vão ver na tabela de procedimentos odontológicos, vai estar escrito lá, inlay e onlay. In, gente, quer dizer dentro das cúspides. Então, uma restauração indireta inlay ou inlay é essa daqui que não pega toda a coroa do dente. E a onlay, ela pega toda a coroa do dente, tá? Então, guardem essa diferença. Então, geralmente, elas têm preços diferentes. Então, o dentista vai escrever lá no exame clínico, né, para você fazer o orçamento, e vai colocar lá, restauração indireta inlay. Então, você já sabe que é essa que pega dentro do dente, não tem envolvimento das cúspides. Se tiver lá, restauração indireta onlay, já é essa restauração que pega todas as cúspides. A inlay é mais caro? Quanto menor, mais barato. Porque gasta menos material. Tá? Então, gente, esse é um exemplo, a gente usa muito, tá? No consultório, inlay, onlay. Nós temos a faceta. Uma faceta em porcelana é uma fina capa que envolve somente a área estética do dente e pode ser realizada em um ou em vários dentes. Então, olha aqui, o paciente tem um dente escurecido, a gente vem, passa a broquinha aqui nesse dente e manda fazer uma faceta fininha, gente. Ela, nessa imagem aqui está até comparada a uma lente de contato. Então, a gente vem aqui, cimenta e tem um resultado estético. É frágil demais? Frágil demais. Ela é frágil demais antes de cimentar. Depois de cimentada, ela é muito resistente, tá? Gente, as facetas, elas podem ser feitas indiretamente, né, mandando para o laboratório, mas a gente pode fazer diretamente com resina também, tá? É lógico que todo serviço de restauração feito no laboratório é mais resistente, tá? Que usa forno, usa um material mais elaborado. Então, faceta é isso, tá? É uma capa que a gente põe no dente. Coroa total unitária, tá? A gente faz muito no consultório. Utilizada para repor dentes
muito fraturados, enfraquecidos por restaurações amplas e por vezes com tratamento de canal. Né? Então o dente foi muito destruído pela cárie. A gente não tem condição de refazer com resina. Então a gente vai fazer uma coroa para aquele dente. Tá, gente? Coroa é uma coisa que a gente faz muito. Para a sua execução, o dente passa por um desgaste total da coroa. Então olha aqui, um incisivo, né, central superior esquerdo, recebendo aqui uma coroa total. Fica perfeito, gente. Aqui duas coroinhas, né, a serem cimentadas. E a gente tem não só as coroas estéticas, né, a gente tem as coroas metálicas, que são muito boas. Tá? Essa daqui é uma RMF, uma restauração metálica fundida. Tá? Guardem isso, vocês vão ver muito esse termo, RMF. E essa boca preta? Não, ela está prateada. Ah, é? Ela é metálica. Qual material? Restauração metálica fundida. Restauração metálica fundida. Não, não é de titânio não, elas são de níquel cromo. Mas tem outros, tem vários materiais, várias ligas. Tá? Mas geralmente é níquel cromo. Qual o caso mais usado dessa RMF? Para dentes posteriores, eu estou perguntando quanto que é mais usada a RMF. É muito usada em dentes posteriores e ela tem um baixo custo. Então, assim, um paciente que não quer gastar muito com isso e quer um bom serviço. A resistência dela é excepcional. A RMF é muito bom. O único problema da RMF é somente a estética. Né? Às vezes, quando a pessoa dá uma gargalhada, tal, vê no fundo ela prateada. Então, aqui, gente, essa é uma RMF, que é restauração metálica fundida, mas a gente tem as próteses chamadas metalocerâmica, que ela tem a base de metal e uma capa de porcelana, que é o que você falou mais ou menos. Então, a ponte fixa. A ponte fixa é utilizada para substituir um ou mais dentes ausentes. Né? Então, olha aqui, por exemplo, está ausente aqui o incisivo central superior esquerdo. Então, fez o preparo no incisivo direito e no canino, que vai ficar com o elemento aqui suspenso. É uma ponte. A ponte não é assim, apoia de um lado, apoia do outro e fica suspenso. Olha aqui uma ponte grande, né, de 2, 4, 6 elementos. Aqui uma ponte de 3 elementos com um ponto suspenso. Tá? Ele cimenta nos 2 elementos aqui e esse aqui fica suspenso. Essa daqui é uma restauração metalocerâmica. Ela tem a base de metal e é revestida por cerâmica, igual essa daqui. Tá? Geralmente as pontes são metalocerâmicas. Tá? O metal dá resistência e a cerâmica dá o acabamento. Pino intrarradicular. Alguns remanescentes dentários se encontram tão fragilizados que requerem um reforço interno para suportarem a prótese ou a restauração. Esse reforço se dá através da colocação de um pino na parte interna do dente, inserido no canal radicular, chegando até a porção coronária do dente. Então tem que ser num dente que foi tratado de canal, a gente coloca dentro daquele canal um pino. Este pino pode ser confeccionado sob medida para o dente ou pode ser inserido um pino pré-fabricado. Ambos devem ser cimentados no canal radicular pelo dentista. Uma forma muito comum de pino intrarradicular é a confecção do núcleo metálico fundido, que é feito de metal em laboratório de prótese a partir da moldagem intracanal realizada pelo dentista com pinos de moldagem em acrílico. Então, olha aqui essa ilustração. Esse é um núcleo metálico fundido. Essa parte mais fina vai ficar dentro do canal e essa parte maior vai ficar na coroa, onde vai vir cimentado a prótese em cima. Tá? Às vezes o paciente tem uma cárie tão grande que destrói a coroa toda, fica quase que só a raiz. Então não tem jeito da gente pôr uma coroa ali em cima. Então a gente tem que colocar esse pino dentro da raiz, mais esse apoio do lado de fora para a gente poder cimentar uma coroa. Então, Essa parte mais grossa onde fica a coroa, né? Parte mais grossa onde fica a coroa. E a outra fica... A outra fica dentro do canal. Esse aqui, gente, já é um pino de fibra de vidro. Tá? Esse aqui, a gente compra isso pronto, introduz dentro do canal, cimenta e depois vem com a restauração por cima, tá? Mas esse pino aí
Esse pino de fibra de vidro é quando não tem uma destruição tão grande do dente, ele ainda tem um pouquinho. Quando o dente está quase todo destruído, a gente tem que usar o fundido mesmo. Esse aqui é um reforço, sim, tá? Esses aqui, gente, são pinos para moldagem, eles são de plástico, tá? Vocês vão ver isso no consultório. Como que o dentista chega até esse núcleo fundido? Ele vai pegar esse pino para moldagem, vai pegar lá aquele acrílico que é usado para fazer o provisório, que tem o líquido e tem o pó. A gente tem um acrílico vermelho também. Então o dentista vai passar o pincelzinho no líquido, depois vai passar no pó e vai colocar ele aqui nesse pino para moldagem. Ele vai pegar esse pino e vai enfiar ele dentro do canal, junto com o acrílico que ele colocou. Aquele acrílico vai endurecer, ele vai tirar lá de dentro e vai ter moldado o canal. Aí ele manda para o laboratório de prótese para fazer aquele molde em metal. Tira ele e vai ter moldado o canal, mas então o canal fica menor do que esse por aqui. O canal é esse daqui, por exemplo. Aqui foi feito isso, ele pegou um pino desse, passou acrílico em torno dele, introduziu aqui e moldou. Aí mandou fazer o núcleo metálico. Veio com o núcleo metálico e cimentou ele aqui. Olha a ponta dele aqui para fora. E depois ele vem com uma coroa estética de porcelana e coloca aqui recobrindo tudo. Olha aqui uma radiografia. Nessa aqui a gente vê o pino cimentado. Prótese sobre implante. Implantes dentários são suportes ou estruturas de metal, normalmente de titânio, posicionados cirurgicamente no osso maxilar, abaixo da gengiva, ou no osso mandibular, no caso dos dentes inferiores, para substituir as raízes dentárias. Então, olha aqui a ilustração aqui, né, de um pino. O pino ele vai substituir a raiz. Aí em cima a gente vem e faz uma coroa de porcelana ou de material desejado. Olha aqui na gengiva, 4 implantes. Né? Então olha aqui inferior, um implante total inferior. Mas ele fica com essa pontinha assim, tipo pra fora? Não, essa pontinha aqui depois ela é tampada. O paciente mesmo consegue tirar? Não, as parafusadas não. Ele consegue tirar só as de encaixe. Essa daqui ele não tira, não. Então, gente, o implante é uma coisa simples, é tipo um parafuso mesmo no osso, tá? Prótese parcial removível, a PPR, ROT. As próteses parciais, né, ou ponte móvel, substituem um ou mais dentes e usam os dentes remanescentes para ficarem estáveis. Desta forma, dependem desses dentes para ajudar a distribuição da força na mastigação. Né? Então aqui a gente vê a ilustração de uma PPR. A prótese total removível, a PTR, as próteses totais substituem todos os dentes, recobrindo todo o rebordo e palato, sendo retida a boca através da sucção. Higienização das próteses. Gente, tanto as próteses fixas como as removíveis, elas têm que ser higienizadas, né? Então, regra geral, o que se aconselha é que quem for portador de prótese fixas, tais como as pontes e as coroas, devem escovar a sua dentição da mesma forma que escovam os dentes naturais. A escovagem deve então ser feita com recurso da pasta dentifrícia e uma escova de dentes normal, fio dental com ponta rígida ou com passa-fio. Tá? Então as próteses, gente, elas têm que ser muito bem higienizadas, tá? Senão elas acumulam muita placa, causam inflamação na gengiva. O monte você só tira e escova ele, só, e escova os seus dentes e sobrar. Isso, a prótese removível você retira, a gente vai ver aqui adiante. A gente escova, o paciente escova na mão e depois recoloca. Escova os dentes, depois recoloca. As próteses removíveis.
A limpeza das próteses removíveis é muito simples. Esta é talvez a maior das suas vantagens, uma vez que a sua remoção da cavidade bucal permite que sejam limpas de forma muito eficaz. Assim, a limpeza de uma prótese removível de forma eficaz pode ser efetuada do seguinte modo. Então, as orientações do ASB para um paciente que usa a prótese removível. Então, que materiais que o paciente deve usar? Ele vai perguntar para vocês. Dentifrício normal, ou algum produto que o dentista recomendar. E escova de dentes convencional. Então, antes de iniciar a limpeza da sua prótese, coloque uma toalha de pano na pia. Assim, caso a prótese caia, ela não vai quebrar facilmente, tá? Porque ela vai estar ensaboada, ela vai estar escorregadia. Coloque o dentifrício na escova, remova a sua prótese e inicie a escovação. Então, vai pegar a prótese na mão e vai escovar. Segure com firmeza a prótese dentária, pois a umidade e o dentifrício nas mãos, por vezes, faz com que a prótese escorregue. Escove a prótese em toda a sua extensão. Não esqueça nenhum espaço por escovar. Assim, removerá todos os restos de comida e placa bacteriana. Depois de terminar essa fase, passe a prótese para água limpa, de preferência água corrente, para retirar toda a pasta e dentifrício. Complete a limpeza da sua prótese com a escovação muito ligeira da sua boca, com a mesma escova e dentifrício. Se não quiser escovar, passe pelo menos um antisséptico bucal na boca. Isso para pacientes que não possuem dentes, tá? Que pode usar o antisséptico. Paciente que possui ainda remanescente dental, que usa o rote, ele tem sempre que escovar os dentes, tá ok? Outro complemento é efetuar uma ligeira massagem nas gengivas, de modo a relaxar um pouco esses espaços onde a prótese assenta. Use a escova ou a ponta dos dedos, né? No caso da escova, uma escova macia. Há quem complemente a higienização da prótese com a colocação em recipiente com produtos efervescentes. É aconselhável, em especial à noite, antes de deitar, que coloque a sua prótese num copo com água, tá? Para dar um descanso da mucosa que suporta. Gente, esses produtos efervescentes para limpeza de prótese é muito bom, tá? Examine com frequência os locais onde sua prótese assenta. Assim, se surgirem feridas ou dores localizadas, você saberá delas numa fase precoce, ideal para tratar de forma eficaz. Nesse caso, evite usar produtos que aumentam a sua dor e se dirija com urgência ao seu dentista a fim de tratar esse problema e, se necessário, ajustar a sua prótese. Então, muito obrigado. Até a próxima aula.